Ele não estava economicamente motivado, ele estava mentalmente perturbado. Um desastre, cara, um desastre. Olá, seja bem-vindo ao Expresso Alerta Justiça. Um dos sequestros mais marcantes da história do Brasil. Porque esse episódio reflete até hoje em nossa sociedade e como a polícia mudou sua prática de abordagem após uma sucessão de erros. Hoje você vai ver o sequestro do ônibus 174, um evento que chocou o país e trouxe à tona questões profundas sobre a segurança pública, a desigualdade social e justiça. Está no ar o Expresso Alerta Justiça. – 12 de junho de 2000. Marque esta data. Ela estará para sempre marcada em nossa memória. Rio de Janeiro, 2 da tarde. Era mais um dia comum na cidade. No transporte coletivo, a empresa Amigos Unidos realizava a operação de uma de suas linhas, a 174, Central do Brasil, Gávea. Ao longo de seu trajeto, a linha 174 atendia áreas da cidade do Rio, consideradas nobres, como por exemplo o Jardim Botânico, palco dessa fatalidade. Por volta das 2h20, um homem armado deu sinal com a mão para o coletivo parar. O motorista, sem saber de nada, então parou o ônibus. Começa ali o maior sequestro da história deste país, envolvendo um veículo de transporte coletivo. O sequestrador era Sandro Barbosa do Nascimento, um jovem de 21 anos que já havia experimentado a dura realidade das ruas da capital fluminense. Sandro nasceu em 7 de julho de 1978, em São Gonçalo, cidade da região metropolitana do Rio. O jovem rapaz foi abandonado por seu pai na infância e perdeu sua mãe aos 8 anos de idade, em um crime brutal, assassinada por golpes de faca. Desde então, Sandro passou a viver como morador de rua. Esse foi o estopim para que o rapaz entrasse no mundo do crime. Segundo relatos, Sandro na infância era uma criança tranquila, quieta e que não se metia em problemas. Porém, a perda de sua mãe trouxe grandes problemas psicológicos para o rapaz, que nas ruas ganhou o apelido de Mancha. Sem ter uma base familiar, Sandro foi atraído pelo mundo das drogas e, para sustentar seu vício, passou a realizar roubos pela cidade. Como se já não bastasse ter perdido a própria mãe, Sandro passou por um outro trauma aos 13 anos de idade, a chacina da Candelária. Esse crime brutal ocorreu bem em frente à Igreja da Candelária, onde 2 carros pararam em frente ao local e realizaram diversos disparos com arma de fogo contra os moradores de rua que ali dormiam. Sandro estava entre esses moradores e saiu ileso. Pouco tempo depois, foi descoberto que a chacina foi realizada por milicianos. Com 14 anos, Sandro já estava envolvido com tráfico de drogas, realizando o comércio desse tipo de material ilícito, a fim de manter o seu vício. Aos 17 anos, o menor já havia passado por várias instituições para menores infratores, por roubo e furto. Por ter vivido muito tempo nas ruas, Sandro nunca soube ler e nem escrever. Pouco antes do sequestro do 174, Sandro foi condenado a 3 anos e meio de prisão por assalto à mão armada. Ele fugiu da cadeia e acabou se tornando um foragido da polícia. De bermuda, camiseta e revólver calibre 38 na mão, Sandro subiu no ônibus, pulou a roleta e se sentou perto de uma janela. Passadas algumas quadras, cerca de 20 minutos depois, um passageiro que estava dentro do ônibus notou a movimentação suspeita de Sandro. Ele puxou a cordinha, desceu do coletivo e acionou os policiais que estavam nas proximidades. A polícia então passou a perseguir o ônibus até o Parque Lage. Sandro notou a movimentação e deu voz de sequestro. O pânico se instalou entre os passageiros. O motorista e o cobrador abandonaram o coletivo, juntamente com alguns passageiros. Pulei pela janela do motorista mesmo, pulei pra rua e procurei me afastar do ônibus. No entanto, 10 pessoas foram feitas reféns. Luciana Carvalho,
foi uma das primeiras reféns a ter a arma apontada para sua cabeça. Sandro tentou obrigá-la a dirigir o ônibus. Com medo e desesperada, a passageira não conseguiu. Em seguida, o sequestrador disparou contra uma janela, tentando intimidar os fotógrafos e cinegrafistas que estavam no local. As cenas de medo e pânico foram transmitidas ao vivo para todo o Brasil, por meio dos principais canais de televisão. Sandro utilizava as câmeras para criar pânico em toda a população. Neste momento, também começa a intensa onda de negociações entre Sandro e a polícia. Capitão Batista, do BOPE, agiu na linha de frente do caso, e em certo momento, o bandido exigiu 2 pistolas, 2 granadas e R$1.000. Sandro a todo momento dizia palavras de intimidação. Querem pagar para ver? Então vem. Meu pai morreu de tiro também. Perdi meu irmãozinho na Candelária. Arrancaram a cabeça da minha mãe quando eu era pequeno. Sou maluco e não estou para bobeira. Pode filmar, fotografar para todo mundo. Quero um beijo, gatão. Sandro estava fora de si, possivelmente sob efeito de drogas, gritando e ameaçando a todo momento disparar tiros. Naquele momento, a fuga de Sandro era uma tarefa impossível. Uma multidão de pessoas, junto à polícia e à imprensa, acompanhavam o caso. Janaína Neves, uma das passageiras, viveu momentos de desespero. Com a arma de Sandro na cabeça, ela foi obrigada a escrever frases intimidadoras nas janelas do ônibus com batom. Ele vai matar geral às 6 horas. Ele tem pacto com o diabo. Foram frases que foram escritas e mostravam que o bandido não estava para brincadeira. O assaltante andava com Janaína de um lado para outro do ônibus, com um lençol na cabeça da refém. O bandido afirmou que contaria até 100 e mataria a passageira. Quando chegou a 100, obrigou Janaína a se abaixar, fingiu dar um tiro na cabeça dela e gritou: Quero saber, vai morrer daqui a pouco. Dado certo momento, as negociações entre Sandro e a polícia avançaram. Em seguida, os reféns então começaram a ser liberados. Primeiramente um homem, identificado como William de Moura. Minutos depois, Damiana Nascimento Souza, de 40 anos, foi liberada, após passar mal e ter um derrame. Ela já havia sofrido 2 AVCs dentro do ônibus, devido aos momentos de pânico e de terror. Mais tarde, mais passageiros foram liberados. Algumas pessoas foram encaminhadas para o Hospital Miguel Couto, com crises nervosas. Às 6h50, Sandro colocou uma arma na cabeça da professora Geisa Firmo Gonçalves, a última refém, grávida de 2 meses, e usando-a como escudo, saiu do ônibus. Um policial, identificado como Soldado Marcelo de Oliveira Santos, do Batalhão de Operações Especiais, o BOPE, então disparou contra o sequestrador, com uma submetralhadora. Mas infelizmente o tiro acertou Geisa de raspão, bem no queixo. Sandro revidou, disparando 3 tiros nas costas da refém, que morreu no local. Em seguida, a multidão que estava nas proximidades do ônibus tentou linchar Sandro. Imobilizado por PMs e jogado dentro de um camburão, policiais pularam dentro do veículo em cima de Sandro. Violento, o bandido chegou a ter um comportamento agressivo, chegando a morder e até quebrar o braço de um policial. Ele também tentou arrancar a arma de um dos PMs. O bandido, de 23 anos, acabou morto por asfixia dentro do carro da polícia. Ele foi encaminhado ao Hospital Souza Aguiar, mas era o fim da linha para o bandido. Toda a operação durou cerca de 5 horas. Na época, a polícia não tinha um plano claro e um procedimento padrão para agir em situações como essa. Devido à rapidez dos fatos, a situação não se desenrolou da melhor maneira possível.
Aliás, pouca gente sabe, ele tentou segurar a arma do bandido e tomou um tiro na mão aquele dia, tá? Ele fez tudo para salvar a Geisa. Mas o bandido era mentalmente perturbado. E o Batista fez aquilo que ele aprendeu no curso de negociação. O Batista não era um negociador experimentado. Ele tinha feito curso de negociação, mas ele não tinha participado de 40, 50 ocorrências como o Diógenes, como o Blas. Então o Batista estabeleceu aquele contato inicial, que era a função dele, né? O bandido não dava um nome, então eu vou escolher um nome para te tratar, viu? E ele escolheu um nome pro bandido. Mas situações bem interessantes ali para você avaliar. O cão do revólver sempre estava retaguarda, o que é um indicador ali de imprevisibilidade, né? Na ocorrência com o refém, a gente não tem só o time de negociador. Tem o time de negociador, que era o Batista ali, mas você tem o time de coordenador da crise, que não estava coordenando a crise, o local não estava isolado, cercado e contido, né? Tinha popular do lado do ônibus. O Batista fez o que ele pôde ali, viu? Eu acho que ele conduziu muito bem. E existe uma máxima pra gente, não é receita de bolo, mas pra gente funciona quando foi tabulado. A ocorrência estática, quando ela tá num ambiente estático, a coordenação é muito mais fácil do que uma ocorrência móvel. Então, o bandido sair do ônibus e caminhar com a Geisa pelas ruas do Jardim Botânico poderia gerar um linchamento, as pessoas podiam partir para cima dele, a imprevisibilidade da ocorrência iria aumentar. Então, a decisão do policial do BOPE de partir para cima para tentar matar o tomador de refém foi uma decisão acertada. Era um policial chamado Marcelo Santos, ele estava com HK, ele errou o tiro. Mas como é que ele errou o tiro? Eu tenho minhas teorias. A primeira teoria é que quando você vê a imagem em câmera lenta, você vê o flash no rosto do policial. Na minha opinião, o policial estava cego naquele momento. Dispara um flash e tenta atirar em alguém. O local não estava isolado, cercado e contido, né? Tinha uma questão bem interessante na negociação, que o Batista me contou várias vezes, é que a menina Geisa, a vítima, ela tentou estabelecer uma negociação com o bandido também, e em algum momento ela disse pro bandido: meu irmão é cadeieiro, para ela tentar estabelecer um laço vai te ajudar lá. Sabe? Aí o bandido, o tomador de refém, o Sandro Nascimento, começou a perguntar pra Geisa: mas ele tá respondendo cadeia aonde? Tá puxando cadeia aonde? No Esmeraldino, no Plácio Carvalho, qual unidade? E ela não sabia responder. E o bandido começa a dizer pra Geisa: você tá mentindo pra mim? Tá inventando história pra mim? Então, pronto. O bandido, naquele momento, esqueceu todos os outros reféns no ônibus e concentrou toda a sua raiva, sua ira, sua mágoa em cima da Geisa. Parecia que o bandido queria realmente matar a Geisa, né? Aquela arma com o cão à retaguarda o tempo todo na cabeça da menina, aquilo era uma tragédia anunciada. Agora, a outra equipe que podia ter atuado nesse momento era a equipe de sniper, para efetuar o disparo. Passado algum tempo, os policiais que estavam no camburão foram julgados por assassinato. O capitão Ricardo de Souza Soares e os soldados Flávio Durval Dias e Márcio Araújo David foram acusados de homicídio qualificado. Mas, em dezembro de 2002, foram absolvidos por 4-3 pelo 4º Tribunal do Júri do Rio. Ali ele errou na avaliação dele. E na execução. 4 votos contra 3 votos, os senhores jurados contra o acusado Ricardo de Souza Soares negaram o quesito pertinente à autoria, absolvendo. E quanto aos réus Flávio Durval Dias e Márcio de Araújo Davi, também por maioria, decidiu-se pela absolução. Condenado a 3 anos e 6 meses de prisão, Sandro estava foragido da polícia. Além do assalto à mão armada, ele também praticou crimes como furto qualificado. O bandido foi enterrado como indigente no dia 14 de junho do ano 2000, em uma cova rasa, no cemitério do Caju, zona norte do Rio. Apenas sua tia, Julieta Rosa do Nascimento, que se dizia ser sua mãe, acompanhou o sepultamento. Segundo a tia, a avó Dona Elza da Silva e a assistente social Ivone Bezerra, Sandro não era capaz de matar ninguém. Uma opinião minha aqui rapidinha. Não era capaz, mas quando a polícia apertou o cerco, foi lá, apertou o gatilho e disparou contra a Geisa. Parente falar que a pessoa não mata é fácil, mas o bandido, quando ele quer, ele mata. Mata e mata sem piedade. Já a Geisa foi enterrada em Fortaleza, no Ceará, sua terra natal, no cemitério do Bom Jardim. Seu enterro foi acompanhado por mais de 3.000 pessoas. Mata de reféns é justamente a situação para a qual forças de operações especiais foram criadas no mundo inteiro e no Brasil. Então isso deveria ser o feijão com arroz para o BOPE. Infelizmente, na nossa realidade, o BOPE foi desviado para fazer a guerra, né? E não sabia como lidar com situações desse tipo. Naquele momento, por uma série de motivos,
a gente deixou a desejar. A gente não cumpriu os protocolos previstos, gerando um resultado adverso daquilo que era de fato esperado por nós. Uma das medidas tomadas de imediato naquele momento foi criar dentro da unidade um segmento, um grupo específico para atuação em ocorrências com reféns. A subunidade, hoje em dia, tem o nome de UIT, uma unidade de intervenção tática. São policiais que são capacitados, treinados e equipados tecnologicamente para atuar nesse tipo de ocorrência. Eu fiquei desesperada, eu fiquei apavorada. Eu vi na televisão quando ela colocou o rosto na janela do ônibus, entrando em desespero, que aquele bandido pegou ela. Atirou no meu pé, bem pertinho do meu pé. Daí ele pediu para ficar quieta, assim, e daí levou todo mundo pro fundo do ônibus. Medo, eu achei que eu ia morrer. Você achou que ia morrer pelo que ele falou? Achei que ele ia me matar. Eu vim visitar minha família e, quem sabe, no domingo voltar para acabar a faculdade. Ele apontou arma para minha cabeça, para o meu ouvido, para o nariz. Quando ele fez o Nidunité, fui eu que fui a escolhida, mas ele não atirou. Na medida que ele saísse do ônibus, os outros reféns poderiam sair e ele, de repente, ficaria só em poder dela. E ninguém atiraria, eu pensei que ninguém ia atirar. O presidente da República na época, Fernando Henrique Cardoso, criticou a ação da polícia fluminense. Até então, o sequestrador tinha sido identificado apenas como Sérgio, fugitivo de uma delegacia na Zona Norte. O BOP negociou e, infelizmente, as considerações políticas ficaram sobrepostas às considerações táticas, né? O governador do estado ligou para o comandante do BOP e falou: não quero um tiro de sniper. Então, nossos atiradores de elite estavam posicionados, era o Cabo Moraes, acho que o próprio Sarmento estava lá com um fuzil de sniper. Então estava fácil realizar um tiro de sniper, muito fácil, 22 metros, 23 metros, mas simplesmente essa opção tática foi descartada. E você sabe, você fez o curso do BAC, fez o curso da academia, você sabe que bandido mentalmente perturbado, que não pede nada com nada, com um revólver 38 com um cão puxado à retaguarda, você sabe que aquele cara ali está colocando a vida daquela menina em risco. E a opção tática ali é morte. O BOP ficou fragilizado. Todo o nosso treinamento foi abandonado em função da consideração política. O próprio governador, Garotinho, que deu uma entrevista na época contando isso, ele recebeu uma ligação da mãe dele dizendo que não gostaria de ver um bandido morrendo ao vivo na televisão. Fernando Henrique Cardoso, presidente da República, entrou em cadeia nacional de rádio e televisão minutos depois. Então realmente foi um divisor de águas e eu provo isso. De lá pra cá, o BOP nunca mais perdeu nenhum refém. Damiana, a passageira que teve o derrame, sofreu sequelas após o episódio e ficou 4 anos sem conseguir falar. Hoje, ela fala que uma coisa, quando tem que acontecer, ela acontece. No dia do sequestro, passaram-se 2 ônibus, o 170 e logo atrás o 174. No ponto em que ela estava parada esperando o ônibus, estava também Geisa, tanto que as duas estavam conversando no momento em que esperavam o coletivo. O 170 veio, e veio muito cheio. Ela olhou para Geisa e falou: como nós vamos? Geisa respondeu: vamos pegar o de trás, que está vazio. Damiana afirma que elas trocaram o 170 pelo 174 e pegaram aquele coletivo que estava muito mais vazio. Ela afirma que Geisa estava muito feliz. O tempo todo ela sorria. Infelizmente, foram as últimas horas de vida da passageira. O sequestro foi tema do documentário Ônibus 174, lançado em 2002, com direção de José Padilha e produção de Rodrigo Pimentel. O filme venceu o Emmy de 2005 na categoria Melhor Documentário e foi premiado também no Festival de Havana e no Festival Internacional de Cinema no Rio. O episódio do sequestro também motivou a ficção Última Parada 174, de 2008, de Bruno Barreto, inspirada na vida de Sandro. Após o acidente, a numeração do ônibus mudou de 174 para 176, justamente para esquecer o caso daquela tragédia. A linha, na época, era operada pela empresa Amigos Unidos, que hoje não existe mais. Atualmente, o trajeto que era feito pelo 174 é prestado atualmente pela linha Troncal 5. A operação é feita pela empresa Transurb. O desfecho trágico do sequestro gerou uma onda de indignação e protestos.
A ação da polícia foi amplamente criticada pela mídia e pela população. Especialistas destacam que o caso do 174 expôs a falta de preparo da polícia para lidar com situações de crise e a negligência com questões sociais que levam jovens como Sandro à criminalidade. Desde então, todo o treinamento do BOPE passou por mudanças. De lá para cá, o BOPE não perdeu mais reféns, sendo a unidade de polícia no mundo que mais resgata pessoas. O ônibus 74 fala sobre o fracasso da... Não foi um fracasso, viu? Tinham 20 reféns no ônibus e o BOPE salvou 19, meu irmão. Porra, perdemos uma refém. Não foi um fracasso. Foi uma tragédia a morte da menina, mas a operação não foi um fracasso, não. Agora, uma notícia boa a partir da tragédia do 174. O BOPE não perdeu mais nenhum refém desde esse dia. Isso foi em 2001. Nós estamos em 2024. Então o BOPE hoje está há 23 anos sem perder refém. É a unidade de polícia do mundo que mais resgata reféns no mundo. Caramba. Com negociação. Ou seja, a negociação passou efetivamente a ser a alternativa tática mais usada, mais efetiva, mais estabelecida, mais científica. O Blais hoje, nosso negociador principal durante anos, eu acho que o Blais deve ser um dos negociadores, como o Diógenes Luca, mais experimentados do mundo. Porque é pouco provável que um policial inglês tem um conflito igual Não. Você deve ter vou chutar aqui, você deve ter uma ocorrência com refém em Londres a cada 6 meses. No Rio de Janeiro tem 2 por semana, sabe? Assim, então, assim, o policial acaba pegando... E as pessoas lembram muito da morte dela, né? Tentam imputar ao BOPE como sendo o protagonista da morte dela, quando, na verdade, os 3 disparos que ela sofreu foi do Sandro Nascimento. Mas as pessoas... É o único culpado. Porque o único culpado... Na verdade é o seguinte, né? Porque a imprensa, né? Ela se antecipou dizendo que foi o policial que teria atirado nela. Errado o tiro. Na verdade, os 2 disparos do cara passaram sobre a menina e atingiram uma árvore. Os projetos foram depois retirados. Enfim, ela não foi atingida por disparo do policial do BOPE, e sim pela arma do Sandro Nascimento. Mas a imprensa criou essa narrativa e ficou na mente das pessoas que a culpa foi do policial. Na avaliação que eu fiz da condição, esperava-se que o Sandro Nascimento atirasse contra os policiais do BOPE, né? Podia atirar na menina, era uma possibilidade, ou se rendesse. 3 possibilidades. 1/3 da possibilidade foi aquilo que o BOPE achava como alto risco e acabou acontecendo, atirou na menina. Houve também, junto da tragédia do 174, um aprendizado. Hoje, mais de 2 décadas depois, o Rio ainda enfrenta muitos problemas. Embora tenham sido implementadas algumas melhorias na formação policial e em programas sociais, muitos dos problemas que levaram à tragédia do ônibus 174 ainda persistem, não envolvendo ações da polícia, mas sim da política. Enquanto temos muitos governantes passando a mão na cabeça de bandido, de marginal e de criminoso, casos como esse do 174 estão suscetíveis a acontecer novamente. Enquanto o Brasil não tiver um sistema de segurança realmente avançado e dedicado à proteção da população de bem, casos como esse serão rotineiros. Em 2019, um caso semelhante a 174 aconteceu na ponte Rio-Niterói. Os próprios parentes de Sandro falavam que ele não tinha coragem de matar ninguém. Não tinha? Tem certeza? No fim das contas, uma pessoa de bem, grávida de 2 meses, acabou perdendo a vida. Tem certeza que essa pessoa não teria coragem de matar ninguém? Eu acho que não. Outra coisa polêmica. A fala do presidente na época também é muito controversa. Ok, a polícia errou em ter agido naquele momento. Mas precisa também passar essa mão na cabeça de bandido? Eu creio que não. Esperamos que o nosso país possa melhorar em breve e o mais rápido possível. Necessitamos. O povo clama por isso. Quem não gosta de polícia, talvez bandido é. Chega próximo à marginal, nós verificamos que o dedo polegar dele abaixa a alavanca de manejo que termina o engatilhamento da arma. Ele perde alguns décimos de segundo, estava em condições de tiro. Teria que terminar esse trancamento, terminar o engatilhamento para poder atirar a arma. O oficial estava há mais de 2 anos sem praticar nenhum tipo de exercício tático. Os oficiais afirmam que havia ordem tácita e implícita daquela ação. A disciplina tática do BOPE ela é uma marca do BOPE, a disciplina tática. O policial não age sem ordem. A responsabilidade de quem colocou aquele policial ali. A responsabilidade então seria do comandante do BOPE?
Com certeza. O tiro do sniper ele é preciso ao ponto de evitar qualquer tipo de espasmo muscular do sequestrador. Além dessas varandas e dessas janelas, ainda teria todas essas varandas desse prédio, de concreto, teria ainda essa lateral do clube e o telhado do clube. Nós utilizamos o mesmo ônibus onde os reféns foram mantidos. Aqui o alvo é colocado numa das janelas, para reproduzir o momento em que o sequestrador colocou a cabeça para fora do ônibus. O capitão dispara o fuzil a cerca de 30 metros. É um tiro que atingiu a boca do sequestrador, o marginal não teria nenhuma chance de reação. Como seria o tiro neste momento, quando o sequestrador fica em pé e as reféns sentadas? O vidro vai atrapalhar a trajetória da bala? Olha, o tiro foi 100%. Atingiu a parte branca do alvo, né? A parte que nós consideramos morte instantânea. Sinceramente eu não sei dizer porquê. Havia no local fuzis preparados e atiradores preparados para tal. Não houve a ordem específica para que isso ocorresse. Encerra aqui o nosso Expresso Alerta Justiça. Obrigado a todos pela companhia e pela audiência. Curta, comente e compartilhe nossos vídeos. Obrigado pela sua atenção. Até a próxima. A gente se vê.